Estamos hoje no 14º dia do nosso propósito de 40 dias de oração. E hoje, acerca da nossa proposta de oração, eu quero servir, nós vamos fazer algumas considerações do que não é servir. Então, para que continuemos nesse propósito de orar, clamar a Deus, Pai, eu quero te servir, mas me ajude a identificar o que não é servir, para que eu não cometa atitudes assim, achando que estou servindo ao Senhor e no fundo eu não estou. Então, para tanto, eu convido a todos, por gentileza, a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28, nós vamos ler até o 32. Então, Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Bem, cabe algumas considerações acerca do contexto dessa passagem. Jesus, na sua última semana, antes de entrar na cidade de Jerusalém, para que no dia da Páscoa ele viesse a ser crucificado, ali então derramar o seu sangue para, dando a sua vida, poder nos redimir dos nossos pecados. Uma semana antes, ele também foi a Jerusalém e houve o que nós já conhecemos como a entrada triunfal, em que Jesus ele entra em cumprimento às profecias do Antigo Testamento que dizia que o Messias ele entraria na cidade santa montado num jumentinho, filho de jumenta. E quando ele, nessa semana anterior à Páscoa, ele entra em Jerusalém, há todo aquele clamor em que o veem ele entrando como um rei triunfante, embora numa condição muito diferente de outros reis que, quando ganhavam vitórias mediante a guerra, entravam voltando para sua cidade natal, seu reino natal, montado num cavalo branco, com toda aquela pompa. Jesus, porque é a expressão de toda a humildade, expressão de toda a profundidade de caráter do Pai, ele entra sim nesse aspecto de rei, mas montado num jumentinho, filho de jumenta. Mas o clamor das pessoas que o viram entrando, diziam: Este é o filho de Davi, este é o Messias que vem em nome do Senhor. E todo mundo clamava: Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem o nome do Senhor. Passado este dia, no dia seguinte, Jesus ele vai pernotar
vai dormir numa cidadezinha chamada Betânia, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Ele dorme em Betânia e no dia seguinte ele volta a Jerusalém, volta para o templo que antes no passado foi construído por Salomão, foi destruído por conta do cativeiro babilônico, foi reconstruído por Zorobabel, Neemias, Esdras, e esse templo nos dias de Jesus já havia sido reestruturado, ampliado pelo então Herodes o Grande. Então ele estava diante desse templo, e quando ele chega nesse templo, havia, como houve 3 anos antes, cambistas, mercadores, comprando, vendendo instrumentos ou elementos de sacrifício, cabras, bodes, bois, rolinhas, pombos, e do templo mais uma vez estavam fazendo comércio com a presença de cambistas, aonde Jesus falou: Deus fez, meu Pai fez desta casa de oração, e vocês estão a tornando como covil de ladrões por causa do comércio. Ninguém vem ao templo para cultuar, ninguém aqui vem ao templo para adorar, mas vem para cuidar dos seus interesses, das suas vidas, e principalmente fazendo desse templo aqui como se fosse uma feira livre. E Jesus, mais uma vez, ele vira a mesa dos cambistas, ele meio que o que nós conhecemos na Bíblia, esse ato de Jesus como sendo a purificação do templo, em que Jesus chama a atenção para que as pessoas, achando que estavam prestando um serviço, mas estavam cuidando dos seus interesses. Não, estava acontecendo de tudo ali, e não um culto a Deus, um culto verdadeiro. Então Jesus veio para fazer essa purificação, purificação no sentido de limpeza, de conscientizar. Povo, volte-se para Deus, preste um culto verdadeiro, um culto de uma entrega total, genuína. E o que acontece? Vendo estas cenas, os principais líderes dentre os judeus, chamados de doutores da lei, os fariseus, saduceus, havia também partidaristas políticos, herodianos, zelotes, eles vendo a atitude de Jesus, e imagine a cena, ele entrando ali no dia seguinte, porque no anterior tinha sido aclamado, exaltado, ele chega virando as mesas, como se pudéssemos presenciar numa feira, alguém chegando e virando tudo. Falei, puxa, que coisa mais estranha. E aí os judeus, os principais líderes ali perguntam: com que autoridade você está fazendo isso? Mas o interesse dos judeus religiosos, os líderes proeminentes, em fazer essa pergunta para Jesus, não era zelo pela obra de Deus, zelo pelo templo de Deus. Não, meus queridos. O interesse era tão somente surpreender Jesus num discurso errado, de modo que pelo seu discurso errado ele pudesse ser condenado, ele pudesse tropeçar, não somente na palavra, mas de modo que eventualmente ele cometesse um crime dentre as leis dos judeus, porque o que eles queriam era uma brecha, tão somente uma brecha para pegar Jesus e poder acabar com o ministério dele, vamos dizer, acabar com a vida dele, porque muitos deliberadamente já queriam a morte de Jesus. E vejam, faltava apenas uma semana para a Páscoa, em que haveria sim a morte de Jesus. Só que seria a entrega dele de si mesmo, no tempo certo, num tempo preparado por Deus, aonde ele, o cordeiro, não somente aquele cordeiro, o cordeiro de Israel que era sacrificado anualmente, cotidianamente, pelos pecados daqueles que cometiam uma falta específica, mas o cordeiro que tiraria o pecado do mundo e do mundo inteiro.
Jesus, então, faz a seguinte pergunta para aqueles judeus, para aqueles doutores da lei. Tá, vocês me fizeram uma pergunta, eu te respondo com uma outra pergunta. E Jesus pergunta: o batismo de João Batista era de Deus ou era dos homens? E aí eles, judeus ali, os doutores da lei, começaram a deliberar entre si e disseram: olha, se dissermos que o batismo de João é dos homens, a gente teme o povo porque esses homens consideram João um profeta e nós é que vamos ser apedrejados por causa da boa e legítima fama que João Batista tinha. E aí eles questionaram, consideraram uma segunda opção de resposta. Se dissermos então para Jesus que o batismo de João Batista é de Deus, ele vai nos trucar. Por que vocês não creram então? Aí o que os líderes resolveram dizer? Falaram assim: não dá para dizer que é dos homens, não dá para dizer que é de Deus, vamos dizer que não sabemos. Mas, ou seja, isso foi deliberado. Eles não queriam, pela palavra, servir com a verdade. Eles não queriam, não havia sinceridade nos corações daqueles religiosos para dizer algo que fosse verdadeiro, genuíno e que edificasse. Eles optaram por utilizar da falsidade porque eles já tinham uma certeza no seu coração. Os incrédulos não acreditavam em João Batista. É dos homens, mas não podemos dizer que é dos homens. Havia alguns que, olha, ele fez tamanha obra, o seu discurso era tão verdadeiro em que as pessoas tinham arrependimentos em massa quando eram batizados por ele por Jordão. Então, alguns tinham a convicção de que o batismo era de Deus, o batismo de João Batista. Mas resolveram dizer simplesmente porque não havia uma correlação, um interesse no céu. Era simplesmente tirar Jesus de cena. Então, como eles disseram para Jesus? Não sabemos. Jesus, como tinha condicionado a eles, se vocês me responderam, eu respondo com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus falou assim: então eu também não digo a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Mas aí, para que Jesus deixasse ainda um ensino mais consolidado para todas as pessoas que o estavam ouvindo no templo, contou essa história dos dois filhos, essa parábola dos dois filhos. E aí, como já lemos, havia dois filhos, o pai disse para o primeiro: filho, vai trabalhar na vinha. E esse primeiro filho disse: não, mas arrependendo-se, como está na versão Almeida Corrigida e Fiel, ou quem está adotando a nova versão internacional, diz que ele mudando de ideia, mas o conceito é o mesmo. Houve uma mudança na mente, uma mudança de disposição mental que o levou a uma atitude diferenciada. Então esse primeiro filho, que a princípio havia dito: não quero, mas arrependendo-se ele foi, na história contada por Jesus, trabalhar na vinha do seu pai. E a mesma pergunta Jesus fez para o segundo filho, e para o segundo filho, esse de prontidão, de sopetão, como coloquei no termo da nossa devocional, ali, toma lá da cá, ele disse: pai, eu vou. Mas não foi. E Jesus então pergunta para quem o estava ouvindo. Todos os públicos em geral e os líderes judeus, os doutores da lei, ele pergunta: quem desses dois de fato fez a vontade do Pai? E eles, a história é muito cristalina, é muito clara. Disseram: foi o primeiro filho. O que Jesus quis ensinar? Em muitas das parábolas de Jesus, ele sempre trouxe histórias simples, mas que trazia no seu bojo verdades inerentes aos hábitos e costumes da própria sociedade. Esses dois filhos na história de Jesus, tratava-se
simplesmente da representação de duas classes de pessoas. Os líderes judeus, doutores da lei, aqueles que se colocavam na iminência sobre o povo, que se diziam ser detentores, guardiães do discurso da palavra de Deus, da interpretação da palavra de Deus. E o segundo filho representava as demais pessoas e principalmente toda aquela pessoa que era rejeitada pela sociedade, como aqui dito aqui no texto, publicanos, meretrizes, o povo mais simples. Só que era um povo sedento, um povo que conhecia a sua condição pessoal, a sua miséria espiritual e que tinham total interesse em fazer a vontade do Pai, mas a princípio não. Naquele primeiro momento em que esse primeiro filho, que figura essa classe das pessoas gerais, quando disse não, acontece muitas vezes quando a princípio dizemos não ao Senhor por causa dos nossos pecados. Não, eu não vou te servir porque eu tenho algo preso na minha vida, algo que me impede. Mas quando o Evangelho do Senhor vem a essas pessoas, e Jesus ele era o proclamador do Evangelho, como João Batista foi o proclamador do Evangelho, como os discípulos, os apóstolos e todas as pessoas que ouviram e repetem, proclamam esse Evangelho. Que Evangelho é esse? O Evangelho da boa notícia, de que a boa notícia sempre começa com a má. A má notícia é que nós somos pecadores e que não podemos fazer nada por nós mesmos para resolver esse problema do pecado. Mas a boa notícia é que para essa má notícia, que somos pecadores, e por que somos pecadores? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O dom de graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. A boa notícia é, somos pecadores, sim, mas quando conscientes dessa natureza que possuímos, que nada podemos fazer para que compremos, para que alcancemos, para que a salvação de Cristo ela venha sobre nós, não há boa obra, caridade no mundo que compre essa salvação. Não há discurso eloquente que seja dito que alcance essa salvação. Não há obra qualquer que possamos fazer na nossa própria força, no nosso próprio braço, que conquiste essa salvação. A boa notícia é, não precisamos nos preocupar em fazer alguma coisa para que sejamos salvos, porque Jesus fez tudo o que era necessário e suficiente para nos conceder a salvação. Este era o Evangelho em que toda pessoa, como aqui no texto, publicanos, quem eram os publicanos na época? Cobradores de impostos que eram muito mal vistos pelos judeus, porque geralmente, como não é muito diferente do que acontece hoje em serviços públicos de alto escalão, em que há uma corrupção, há propina, então eles eram mal vistos por isso. E também no grupo, dentro do texto de prostitutas, toda pessoa que tem o seu hábito, vida sexual dissociada do padrão de Deus, e o padrão de Deus para uma vida sexual saudável é homem e mulher, como está lá dito por Jesus mesmo em Mateus 19, portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher, serão ambos uma só carne. Então, dentro do padrão de Deus, qualquer hábito, rotina sexual que foge desse padrão, ela é adulterada, ela é diluída da verdade. Mas assim, qual era o propósito aqui?
o Evangelho de Jesus, ele é tão poderoso, que não há pecado algum que não possa ser perdoado. Não há. Não há pecado algum que não possa ser perdoado. Isso significa que não é o que eu faço para galgar a salvação, não é o meu serviço que vai conquistar a salvação, mas a minha rendição, o meu reconhecimento. Deus, eu sei quem eu sou pecador, eu não posso fazer nada por mim mesmo para obter a vida eterna, obter a salvação, mas eu confio no que o Senhor fez, porque Jesus, que é, que foi e que sempre será o Deus perfeito, o Deus que encarnou, Ele, quando encarnou, viveu uma vida de perfeição e cumpriu absolutamente todo o mandamento dado por Ele mesmo já no Antigo Testamento. E porque Ele obteve essa justiça perfeita, Ele foi plenamente capaz de justificar a todo aquele que nele crê, como Paulo também escreveu lá em Romanos 10, 9 e 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A verdade no 9 já começa. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. E o verso 13 em diante que diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esse grupo que representa o primeiro filho é o grupo aberto para o Evangelho. Porque aquele segundo filho que disse sim e não foi, é o grupo que acreditava que estava servindo a Deus, mas não estava. Então, apegado às suas tradições, apegado aos seus costumes, apegado à sua religiosidade, apegado em todas essas circunstâncias, até mesmo sobre o orgulho, a soberba de se colocar acima das pessoas, de se colocar assim, não, publicano é pecador, prostituta é pecador, não, eu sou filho de Deus. Esse orgulho é que mata, porque esse orgulho faz com que a pessoa não se reconheça diante do Pai, que também é um pecador. Porque também, no que se refere a ser pecador, neste mundo, em todo o tempo, desde Adão até o último homem ou mulher que há de nascer no mundo até que Deus implemente o seu reino, também só haverá dois tipos de pecadores, mas sempre pecadores. Pecador perdido e pecador perdoado. É só lembrar pela letra P, né? Perdido e perdoado. O perdoado é aquele que reconhece ser não merecedor de nada, mas todos serão pecadores. Aquele que admite e diz, não, eu sei quem eu sou, mas eu quero me entregar por completo, confiando que Jesus ter dado a sua vida na cruz do Calvário foi suficiente para me perdoar. Então isso faz com que a pessoa ela é acolhida na família de Deus. Ela é acolhida, ela é adotada, porque o Filho genuíno, o único gerado, é o próprio Deus Filho, Jesus Cristo. Mas todos nós que um dia reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos a nossa condição de pecador, e que um dia, Pai, eu sei que eu sou pecador, me perdoa, eu sei que eu quero me entregar para Ti. Ele perdoa, Ele acolhe, Ele inclui na sua família. Não importa o pecado que tenha cometido, não importa se tenha sido assassinato, aqueles pecados que na nossa mente humana nós mesmos nos escandalizamos, que tenha se prostituído, que tenha assassinado, que tenha roubado, matado, destruído. Mas pense aquelas mais sutis que ferem o padrão perfeito do Pai. Mentir, cobiçar, intentar mal, aqueles maus desígnios íntimos do coração que muitas vezes não nos manifestamos. Jesus Cristo veio para trazer o perdão de todo o pecado,
mais do que as ações pecaminosas, uma natureza de pecado inerente nas nossas vidas. Ele veio nos resgatar, nos regenerar, nos transformar por completo. Quando? Quando ouvimos essa mensagem do Evangelho e simplesmente cremos. Não pelo que pudemos fazer, porque não podíamos fazer nada, mas tão somente por tudo que Jesus fez, que foi essa morte perfeita, vicária, substitutiva, no nosso lugar. O lugar de condenação era nosso. Jesus tomou esse lugar de condenação. E aqui, nessa explicação do texto, Jesus traz algumas verdades que nos ensina acerca do serviço. Dentro da história contada, a gente pode podemos tirar muitas lições, mas vamos só enumerar 3 delas, pelo menos. A primeira delas é que sem arrependimento não existe vida e nem serviço com Deus. Nós vimos que o que agradou na própria discurso dos judeus, quando questionado por Jesus, qual desses fez a vontade do Pai, foi o primeiro filho. E qual foi a sua atitude? Ele se arrependeu e ele se dispôs a trabalhar na vinha. Então, o que isso nos ensina é que tudo começa com arrependimento. Tudo começa, o primeiro passo para que venhamos a obter vida com Deus é por meio do arrependimento. Arrependimento de nossos pecados e fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, pode acontecer de que haja num ajuntamento, como havia lá entre os judeus, entre os religiosos, muita gente que se dizia religiosa, muita gente que se dizia que era filho ou filha de Deus porque era nascido num povo, numa nação escolhida por Deus. Mas se não havia arrependimento, não era parte da família celestial. Então tudo começa com arrependimento. Então, a nossa caminhada com Deus, ela se inicia e progride por meio do arrependimento e vida com Deus. A segunda lição que podemos tirar com isso é que para Deus a condição do homem é de apenas pecador, como já foi dito aqui. Aos olhos de Deus, todos somos pecadores. Então, não há porquê entre nós, nessa esfera horizontal, querer nos julgar melhores ou piores do que qualquer outra pessoa, pelo estilo de vida, pelos hábitos que ela tem, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Somos pecadores. A diferença é que Deus, Ele quer que a sua família continue crescendo por meio de pecadores perdoados. E para obter o perdão, fé e arrependimento na pessoa de Jesus Cristo. Ou arrependimento e fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, aos olhos de Deus, essa é a condição humana. Então, nós sempre vamos estar fazendo um desserviço diante de Deus se, apegado às nossas tradições, costumes, apegados a religiosismo, a gente faça acepção de pessoas, deixe de cuidar de pessoas porque somos apegados a uma tradição. Somos apegados a um hábito, e não estou fazendo condenação de toda a tradição, mas o que Jesus condenava era aquela tradição que era a força propulsora que movia as pessoas a desprezarem outras. Porque quando Deus mesmo nos deixa ótimos, excelentes costumes que continuamos a viver neles, e a isso sim chamamos de tradição, a observar bons hábitos, mas hábitos que são totalmente alinhados com o mandamento de Deus. E o mandamento de Deus, o primário de todos eles, é o amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o próximo como a ti mesmo. A essência de cumprir o mandamento é por meio do amor. Jesus Cristo mesmo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas não podemos confundir os mandamentos do Senhor
com religiosismo, com tradicionalismo. Então, isso é um desserviço. Terceira lição é que palavras são apenas palavras. Nós vimos naquele segundo filho: pai, eu vou. Não foi. Então, palavras são apenas palavras diante de Deus. E o que realmente muda as nossas vidas e muda para melhor é quando convertemos o nosso discurso, as nossas palavras, em ações que glorifiquem e que enaltecem o nosso Deus. Ações que, como Jesus Cristo mesmo disse, quando oferecemos água para o pequenino, oferecemos uma carona, oferecemos um conselho amigável, oferecemos ajuda, oferecemos assistência, oferecemos os nossos ouvidos para ouvir o desabafo de outras pessoas. Quando as nossas palavras, de fato, elas se convertem em atitudes, elas não ficam na simplicidade de palavras lançadas ao vento. Ela realmente transforma as vidas. Porque a palavra, sim, transforma a vida. Mas é aquela palavra que ela é sucedida por atitudes. O discurso, o evangelho vem a nós por meio de palavras. Mas ele se materializa na nossa vida, no nosso meio, por meio de pessoas se rendendo. Pessoas se convertendo, pessoas que já são convertidas há muito tempo, sendo dia após dia, com contato contínuo com a palavra do Senhor, tendo as suas vidas transformadas, moduladas, moldadas por Deus em tudo aquilo que reflete o caráter de Jesus. Então, não devemos apenas ficar somente nos discursos e principalmente naqueles discursos que espontâneo, eu quero, sim, eu vou servir, sim, eu vou fazer, e no fim esse discurso não se transforma, não se converte em ações. Então, tal como dito aqui, tradicionalismo, costumes humanos ou políticas humanas não transformam vidas. Aquele compromisso imediato, sem pensar, irrefletido que a gente faz, muitas vezes, não está agregando nada. O que Deus espera das nossas vidas, da minha vida, da vida de todos que aqui estamos, é que nos sintamos desestimulados em relação aos compromissos, em relação a cada atitude que a gente se dispõe para fazer de Deus, mas que sejam atitudes, compromissos de servir de uma forma consciente, racional, em que aquilo que foi pensado, que foi refletido para ser entregue para o Senhor, que possa ser de fato executado, cumprido, e não fique apenas nas palavras, como foi no caso do segundo filho aqui da história contada por Jesus. Então, tendo essas lições de que tudo começa com arrependimento, de que diante de Deus, todos nós temos a condição de pecador e que devemos amar a todas as pessoas indistintamente e que não devemos ficar somente nos discursos de palavra e que devemos agir. Nosso serviço, então, deve nos levar a algumas reflexões para a nossa oração.